Bem, começando aqui o meu trabalho avaliativo da disciplina de Biogeografia sobre a extinção da megafauna. Infelizmente eu não consegui gravar no meu computador porque ele não estava captando o áudio. Então eu tentei ir para o notebook. Só que no notebook só podia usar o PowerPoint online, que é no site PowerPoint mesmo. Só que lá eu não tinha a possibilidade de gravar os slides. Então eu optei por abaixar um aplicativo, desculpa, abaixar um aplicativo que ele grava a tela do celular. Abaixei o PowerPoint no celular e botei o trabalho aqui. Então foi esse meio que eu consegui achar para poder estar gravando o vídeo. Deixa eu esconder um pouquinho mais aqui. Aqui eu coloquei uma imagem de como representaria um ambiente da megafauna. Uns animais como a macrauquênia, temos o ecogigantus, eu acho, que é uma espécie de cavalo que habitava a América do Norte, principalmente. Temos aqui a preguiça gigante, tigres dente de sabre, mastodontes e temos aqui também o Glyptodonte, um tipo de tatu pré-histórico. Então, para ser considerado da megafauna, o animal precisaria de ter por volta de 44 quilos e que ele conviveu com o ser humano, né, durante sua evolução e tal, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Não sei se pode ser considerado como surgiu a nossa espécie mesmo, ou já foi um Homo erectus. Não era bem especificado onde eu procurei, mas pode ser também, né? Bem, esses grandes animais começaram a surgir por volta do Plioceno, que foi quando aqueles animais que eram pequenos mamíferos que viviam junto aos dinossauros começaram a se espalhar por todo o mundo, começaram a se diversificar. Ele começaram a aumentar de tamanho, ocupando o nicho de alguns dinossauros ou outros animais também de porte grande foram extintos e acabaram ficando grandões que nem eram os dinossauros. Aí tivemos, por causa disso, uma grande diversidade de animais e de famílias. Algumas delas que hoje em dia foram extintas, como a Malpachynia. Felizmente não tem mais nenhum pra gente comparar e ver. Olha só, assim poderia ser as Malpachynias. Não foi só com elas, claro, muitas outras que infelizmente sumiram. Vamos falar como que sumiram depois, é claro. Grande parte não sobreviveu, como eu falei. Sobrou, sobrou o que passou foi elefante, girafa, que animais onde que os impactos dessa grande extinção não conseguiram pegar eles. Dando sorte. Bem, o Plioceno. O Plioceno, então, ele teve início por volta de 5 milhões e acabou por volta de 2,2 milhões de anos atrás. Nessa época tinha predominância de campos e savanas, encerrados, ambientes bem abertos, porque os animais maiores como a preguiça gigante, mastodontes, elefantes, eles abrem muito caminho por dentro de florestas, bosques, chegam derrubando tudo. E aí
deixa esses grandes campos. Tanto que o, a aparência da América do Sul, ou até mesmo Brasil, não era cheio de florestas, eram grandes campos, porque chegava a preguiça gigante e destruía tudo, entre outros animais maiores. E chegou, teve a extinção desses animais e surgiu essa nossa grande floresta que está aí, né, sendo predada pelo homem. É, também tinha eras glaciais que resfriavam o mundo, que foi começou com quando as Américas se juntaram de novo, que tinha a troca de corrente entre o Oceano Pacífico, Atlântico e Pacífico, e quando foi fechado, quando as Américas se juntaram, essas correntes se desviaram e teve um resfriamento da água, e que contribuiu para o surgimento de calotes polares e esse efeito de eras glaciais, que até então já tivemos 4 grandes eras glaciais. Além disso, o clima era predominantemente tropical e frio, tropical e frio. Nem mais ou menos como é hoje em dia, né? Tempo fica meio tropical, outro tempo fica frio. Mas nas eras de gelo, né, predominava frio. E quando acaba, que nem o tempo de hoje. Aqui temos o exemplo de como que foi quando as Américas se juntaram. Que ao mesmo tempo que teve esse efeito de correntes marítimas, de resfriamento global, também teve um grande intercâmbio americano, onde animais da América do Norte atravessavam por meio da América Central, essa ponte de terra, para a América do Sul. E da América do Sul passava para a América do Norte. Ou seja, os nichos desses dois lugares se encontraram. E houve competição por esses nichos, principalmente grandes predadores, como o tigre dente de sabre e a ave do terror, que era um tigre dente de sabre era nativo da América do Norte, enquanto a ave do terror era daqui, da América do Sul. Ou seja, teve predação entre esses dois e muito provavelmente o tigre dente de sabre teve vantagem sobre a ave do terror. Pode ter havido algumas extinções por causa dessa competição que houve. E nesses animais veio anta, chegou o mastodonte por essa ponte, a preguiça gigante foi para lá, a ave do terror também. Foi uma mistura grande de nichos que eram separados há muito tempo. Tinham, tinham famílias diferentes, porque aqui tinha essas famílias da preguiça gigante, do tatu, amandoá, e acabou que algumas dessas espécies que viviam naquela época acabaram sendo extintas por esse intercâmbio. Como que era? O que era o Plioceno? Tinha grandes diferenças de biotas em todo o mundo, como eu falei. Os nichos da América do Sul e da América do Norte eram bem diferentes. Também tinham os grandes animais herbívoros e carnívoros. Como, por exemplo, de herbívoros, tínhamos a preguiça gigante, criptodontes, ecogigantos, vários animais bem grandes. Acho que os herbívoros eram muito maiores. Muito provavelmente usando a técnica
que os elefantes usam hoje em dia. Ser bem grande, robusto, para assustar aqueles predadores. Acabava que alguns desses carnívoros, predadores, eram bem habilidosos, como o tigre-dente de sabre. Se ele fosse bem habilidoso, ele poderia facilmente derrubar um mamute. É um pouco de dificuldade, né? Derrubar um mamute, mas tem registro que poderia acontecer isso daí. Não era brincadeira não, esses animais. Bem, tinha poucas florestas e mais regiões de campo e savana. Competição por nicho também. Mesma coisa que eu já falei. Aí chegamos no Pleistoceno. Alguns confundem também com Era do Gelo. Mas não, ela vai ter o seu fim na última Era do Gelo. E é errôneo falar Era do Gelo em vez de Pleistoceno. Tem seu início há 1,8 milhões de anos atrás e terminou praticamente ontem, há 11 mil anos atrás. Tínhamos grande diversidade de animais ainda, como, por exemplo, o maior exemplo que eu posso dar, que eram os mamutes. Mamute lanoso, que ainda existia espécies como o mastodonte, macaco que ainda existia ainda, tinha rinoceronte lanoso que também também é chamado de unicórnio do Ártico, alguma coisa assim. Eram rinocerontes enormes com grande chifre e bem peludos. Muito. Tá. Tinha. Também ouvi relato que tinha habitantes da região que viram esses grandes animais. Foi uns tipo por volta de 11, 10 mil anos. A grande maioria dos animais daquela época foi extinta nessa faixa, né? Quando acabou a Era do Gelo. E até tem relatos que foram passando de pai para filho, falando como é que eram esses grandes animais. Muito legal a história. Grande parte desses animais foram extintos. Só sobrando hoje elefante, girafa, hipopótamo, rinoceronte. Esses grandes animais que ainda convivem com a gente, felizmente. E infelizmente porque alguns deles estão sendo extintos. Casos mais recentes como alguns rinocerontes. Bem, resfriamento gradual e aridez gerou um mundo muito parecido com o que é hoje. Sim, o tempo era bem parecido. Não exatamente nas eras de gelo, que a gente não está nessa época, mas nas interglaciais, épocas interglaciais, sim, o clima é bem parecido. Também tô falando de. Esse texto, pequeno texto está falando de alguns. A temperatura é parecida, as paisagens, é, flora também bem parecida. E como se deu a extinção, né? Tem grande, tem um grande complexo conjunto de causas. Tanto que é cheio de teorias, algumas com mais sentido que outras menos, outras que elas se complementam. O que é mais falado é a caça humana. Caça humana, que o humano chegava, tava frio e eles precisavam de casaco, comida, abrigo.
E tinha os mamutes que davam bastante carne, tinham ossos que podiam ser usados para ferramentas, tinha a pelagem que podia ser usada para fazer tipo barracas primitivas, roupas, tudo para poder se aquecer naquele frio extremo que fazia naquela época. Também teve a caça de animais que representavam um risco para os seres humanos, como os tigres, a gente sabe. Mas, para o ser humano, em várias partes do globo, poderem extinguir vários animais ao mesmo tempo é meio difícil de acontecer. É claro, teve uma ajuda dos seres humanos no meio. Mas um fato mais teve mais impacto na teoria da extinção desses animais é das alterações climáticas severas, que em pouco tempo já tinha uma era do gelo. Tipo, tá, não era uma piscar de olhos, era um processo mais lento, não é tão rápido quanto esse aquecimento global que a gente está tendo hoje em dia. Os animais tinham um certo tempo de se adaptar a essas mudanças climáticas, mas alguns não conseguiam e acabavam não sobrevivendo ao frio e acabaram sendo extintos. E animais com mais pelagem, com mais gordura, conseguiram se sobressair nessa extinção. Mas também tem uma outra teoria, que é a teoria do meteoro. Acabei vendo um documentário que pesquisadores que estavam propondo uma teoria que um meteoro ou chuva de meteoros poderia ter atingido a Terra, mas principalmente na parte norte. Temos, tivemos, tem descrevendo que teria tido impactos na América do Norte e na Europa e na Ásia. Esses meteoros acabaram fazendo que um esquema que aconteceu na extinção dos dinossauros, que ah, houve um levantamento de fumaça e teve o inverno nuclear. Inverno nuclear que poderia ter abaixado a temperatura da Terra em -5 graus. E por causa desses impactos, provavelmente em incêndios em florestas, esse repentino, essa repentina mudança climática poderia ter feito com que esses animais fossem extintos. Aí tem todo lá um estudo com o gelo ártico, que tem restos de microdiamantes e de irídio também, que é um elemento químico que vem com impacto de meteoros. E tem a camada certinha de gelo, onde que seria aquela grande extinção que coincide com a era do gelo, com extinções de grandes animais. E também tem um tal de tapete negro, que ocorre mais lá pela América do Norte. E esse tapete tem também irídio e é por volta da Era do Gelo. Também temos extinções mais recentes da megafauna, como exemplo o, o Dodô. O Dodô ele habitava uma, uma ilha lá perto
de Madagascar, naquela região, e lá os holandeses começaram a chegar e acabaram comendo o Dodô, que era o que tinha. Os barcos poderiam não ter muito mantimento, aí eles chegavam lá e predavam os Dodôs. Que diziam que ele não era gostoso, mas os caras acabaram com o Dodô. Felizmente. Deveria ser legal ver um Dodô por aí, uma ilha isolada, que nem os kiwis. Como kiwi também tinha as moas lá na Nova Zelândia, mais gigantes. Aí chegaram os colonos e também extinguiram esses animais. E uma representação de como, como seria a Era do Gelo. Os mamutes, grandes bisões também, uma paisagem toda de campo, congelada, neve. Que mais próximo do mamute lanoso. Tá ali embaixo. Era do gelo, mamute, cavalo selvagem, bisão e boi almiscarado. Com a arte de George Titchman. E aqui alguns animais que eu resolvi fazer um desenho. Também tinha botado outros desenhos aqui meus, do Tigre Dente Sabe da Árvore do Terror. E aqui temos alguns animais como o Toxodonte. Ele era mais próximo da família dos cavalos e rinocerontes. E habitava a América do Norte. Com o intercâmbio americano, alguns desses animais vieram para a América do Sul. Tem bastante relatos fósseis de várias espécies desses animais. Aqui tem preguiça gigante. Fiz uma mescla de cores de preguiças com tamanduá. Tem o Gliptodonte, que é meio parente do tatu. Eu tentei pegar umas cores do tatu e fiz essa representação dele. O Ecogigantus, que habitava a América do Norte, todos eles foram extintos, todos os cavalos da América foram extintos, e o que tem hoje em dia foram introduzidos pelos europeus. Tem esse aqui que é um exemplo de animal que várias pessoas se confundem, que é o Tilacosmilus. O que era o Tilacosmilus? Ele não era um felino, em si um marsupial. Era um marsupial da América do Sul que se tornou um carnívoro e com características bem parecidas com o do tigre dente de sabre. Tem muita gente que se confunde com esse bicho. Aí tem o Dodô, que eu peguei as cores de artes antigas que representavam as cores desse animal, que é os únicos relatos que tem são de artes e do que pessoas que viram esses animais falavam. Aí eu tentei basear dessa forma. Umas penas meio iridescentes lá que tem aquele brilho. Tem a Macrauchenia, que é esse animal que não tem mais nenhum representante dele, da família dele, grupo. Tira aqui. E temos o mastodonte, que foi um dos afrotérios que mais se espalhou pelo globo. Que chegou até o Brasil. Tinha praticamente todo canto esse bicho. E temos também o mamute lanoso, que é o principal animal representado da Era do Gelo.
Acho que eu botei. Não. Aqui é a bibliografia com todos os sites de onde eu tirei, principalmente o Wikipedia. E infelizmente não tá aqui. Tinha quase certeza que tava no meu trabalho o link do da, da minha arte, do site onde eu boto minhas artes. Mas também eu coloquei o link delas. Não, não. Eu tinha colocado, eu tinha salvado, mas acho que deve ter tido algum erro, né? Infelizmente não tá os links minhas. Mas se for um problema, você pode procurar o meu Instagram, que é Niel Risoli. É Niel com meu sobrenome, Risoli. Aí vai estar lá todas as artes, comprovando que eu sou autor delas. Da primeira arte, a da primeira arte que eu mostrei tá nesse primeiro link. É, tá. Tá, porque aquela primeira arte eu não consegui achar o autor dela nem o site original onde que ela foi achada, infelizmente. Mas eu peguei do, do, do site onde que eu encontrei ela primeiro, assim. Na, mas não é o site oficial dela. Então, é isso. Esse foi meu trabalho sobre como que foi a extinção dessa megafauna, que sou muito fã desses animais. E, como disse, tem muitas teorias de como que foram. E cada vez surgem mais, outras são ignoradas, outras são mais absurdas, outras têm mais provas. Cada vez mais tem mais informações sobre como que se deu essa extinção, né? É algo sempre que está mudando, pelo que pelo que eu pude ver e pesquisar. Então é isso. Espero que tenham gostado. Tchau.